Fala galera, beleza? Aqui é o professor Érico Paganin, seu professor de matemática do curso Sou Marinheiro. E hoje nós vamos para mais uma aula, que é uma aula de inequação quociente, que é uma aula que nós começamos na aula anterior, um tópico que nós começamos na aula anterior, e não deu tempo da gente terminar, porque a aula ia ficar muito grande, eu resolvi partir esse tópico em dois. Então vamos para a aula, vamos definir o que é uma inequação quociente. Pessoal, está aí a definição de uma inequação quociente. E a inequação quociente vai ser qualquer função, quaisquer funções, né, que obedeçam isso aqui. Qualquer f de x e g de x na variável x, as inequações aqui de baixo serão inequações quocientes. Qualquer divisão aí de funções que sejam menor ou igual a zero ou menor igual ou maior igual a zero, beleza? Então, professor, não estou entendendo nada, você está falando grego para mim. Pessoal, volta na aula então de inequação produto, que eu dou uma explicação mais pausada de o que é isso aqui, mas é uma definição. Você só vai entender isso aqui a partir do momento que você vê um exemplo, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou dar um exemplo aqui de uma inequação quociente. Então tá aí, pessoal, um exemplo de inequação quociente no qual a gente tem que resolver para achar quais valores de x que atendem à inequação, ou seja, quais valores de x que vão tornar toda essa função aqui, essa função grandona, maior ou igual a zero. Quais são os valores de x? A gente vai descobrir isso agora. Como que a gente vai fazer isso? Utilizando o mesmo método de inequação produto. Nós vamos primeiramente dar nome às funções, depois a gente vai encontrar aonde cada uma delas separadamente é maior ou igual a zero. Vamos lá. Então, a primeira função que eu vou chamar de y1 vai ser x mais 3. X mais 3 vai ser a minha primeira função. Minha segunda função, y2, vai ser igual a 1 menos x. 1 menos x. E minha terceira função, lá no denominador, vai ser x menos 2. X menos 2 é a nossa terceira função. Qual que é o próximo passo agora? Agora nós temos que resolver essas inequações para maior ou igual a zero. Vamos resolvê-las separadamente e ver o que a gente acha como conjuntos. Depois nós vamos cruzar esses conjuntos, tá? Então vamos lá. Na primeira ali, eu vou somente isolar o x mais 3. Vou até tirar os parênteses para não confundir a gente. Vamos lá, eu vou isolar agora na primeira função. Vai ficar assim, ó. Isolando 3, passando o 3 para o lado direito, nós temos que, para x maior ou igual a menos 3, a gente vai ter essa função aí, esse x maior ou igual a zero. Beleza? Então, primeira função foi resolvida. Segunda função. Se eu pegar o x e passar para o lado direito, nessa função y2 aí, nós vamos ter que 1 é maior ou igual a x, ou seja, isso implica que x é menor ou igual a 1. É a mesma coisa que escrever que x é menor ou igual a 1, beleza? Agora, na última, na equação 3, na função 3, nós temos que x é maior ou igual a 2. Então, nós temos um número negativo e 2 positivos para a gente traçar aí na hora de fazer o cruzamento desses domínios. Nós temos 3 domínios. O primeiro domínio da primeira função, x tem que ser maior ou igual a menos 3. O segundo, x tem que ser menor ou igual a 1. O terceiro, x tem que ser maior ou igual a 2. Então, nós temos que achar um domínio que resolve toda essa função aqui, no qual é verdadeiro para os 3 domínios, beleza? Não basta um domínio só ser verdadeiro, os 3 têm que ser verdadeiro em comum. Então, é o que a gente vai fazer agora, que é o mesmo método que a gente fez na aula anterior. Vamos lá. Então, o próximo passo aqui é a gente traçar as retas que vão definir esses domínios. Vamos traçar aqui as retas, então, começando pela reta da função número 1, y1 aqui, ó. Então, essa é a reta da y1. Essa aqui vai ser a reta da y2. E essa aqui, a da y3. E em cada reta dessa, a gente vai colocar os pontos que a gente encontrou. Nessa primeira reta, a gente encontrou menos 3. Então, aqui eu vou colocar o menos 3. Lembrando que não precisa ser igualmente espaçado, tá, pessoal? Na próxima, eu vou colocar o número 1. Vou colocar o número 1 aqui mais afastadinho do 3. E na próxima, eu vou colocar o número 2. Vou colocar bem afastado o 2. O espaçamento aqui não é importante, tá, pessoal? O quanto está espaçado
cada uma de outra. Não importa muito. O que importa aqui é o cruzamento de informações. Próxima etapa aqui é traçar as diagonais. Como é que se faz isso? Olhando o sinal do coeficiente da função. Vamos lá. A primeira função, ó, o x é positivo, ou seja, a nossa função é crescente. Então, eu vou desenhar aqui na nossa reta como se fosse um gráfico de função crescente aqui. Ó. Vou desenhar uma reta assim. Para que isso serve? Vocês vão ver já já. Na próxima, o x é negativo. Ó. O x aqui já é negativo na y2. Então, eu vou desenhar uma reta decrescente aqui. Uma reta decrescente aqui passando pelo número 1. Reta decrescente. E na próxima, o x também é positivo. Nosso x é positivo, então, nosso coeficiente positivo determina que a reta é uma reta que está subindo da esquerda para a direita. Professor, para que isso? Para fazer o cruzamento entre as informações. Próxima etapa aqui é traçar as verticais. Vamos traçar as verticais aqui, ó. Traça as verticais aí para a gente cruzar essas informações. Depois a gente analisa cada caso. E depois faz uma reta para o quociente, que é essa função global aqui. Beleza? Um passo de cada vez. Vamos lá. Então, analisando aqui a primeira função, a gente percebe que antes do menos 3, toda a função é negativa. Depois do menos 3, toda a função é positiva. Então, tá aí. Ó. Então, já fizemos a primeira função. Essa é a análise da primeira função. Por que, professor? Por que toda função é positiva e depois do menos 3, toda a função é negativa? Porque essa função é o seguinte, pessoal. Aqui nós temos x e y, só para explicar para vocês por quê. E nós temos aqui o menos 3. Aqui está o menos 3. Essa função, ela corta o menos 3. Ela zera lá em menos 3. Tudo que está antes da função, você está vendo aí que o y é negativo. Está na parte de baixo. Está sempre negativo. Tudo que vem depois do menos 3 é positivo. O menos 3 é zero. Ok? Então, por isso que nós fizemos essa análise aí. Fizemos essa diagonal. Próxima função é uma função decrescente, na qual a gente vê que antes do número 1, isso aqui é o número 1, para quem não se lembra, coloquei o pontilhado exatamente em cima do 1 ali, estou redesenhando. Antes do número 1, a função é positiva. Depois do número 1, a função é negativa. E a última, antes do número 2, a função é negativa. E depois do número 2, a função é positiva. Beleza? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o último passo, que é cruzar as informações de acordo com o produto barra quociente. Então, nós temos o produto de y1 vezes y2 sobre y3. Professor, como assim? Não entendi nada. Ó. Aqui, ó, y1 vezes y2 dividido por y3. É o que eu estou fazendo aqui. Ó. y1 vezes y2 dividido por y3. Vamos fazer aí o cruzamento das informações. E vou desenhar uma reta, vou até colocar de vermelho dessa vez para a gente cruzar as informações. Nessa reta você vai fazer o quê? Você vai colocar todos esses pontos aí. Você vai colocar o 2, vai colocar o número 1 e vai colocar o menos 3. Exatamente aqui na continuação das verticais. Beleza? Agora a gente vai cruzar as informações de sinal. Como é que a gente faz isso? A gente faz por multiplicação. Então, primeiro esse com esse. Menos com mais dá menos. Esse menos que a gente obteve como resultado vezes esse menos aqui vai dar mais. Então, menos, repetindo. Menos com mais, menos com menos vai dar mais. Então, aqui vai dar um sinal de mais. Essa função aqui, ó, atrás do menos 3, aqui é o menos 3, ela é positiva. Beleza? Próxima aí, ó. Eu tenho mais com mais que dá mais, com menos vai dar menos. Então, aqui é negativo. Próximo, eu tenho mais com menos que dá menos. Com menos outra vez dá mais. Então, aqui é um mais, positivo. Agora, a última etapa aí, aqui eu tenho mais com menos, que dá menos. Com mais novamente, também dá menos. Então, aqui é menos. Ou seja, nós temos duas regiões que são positivas dentro da resposta dessa função. Quais regiões são essas? Todos os números abaixo do menos 3, incluindo o menos 3, porque a função pode ser igual a zero. E entre o número 1 e o número 2. Entre o número 1 e o número 2, incluindo esses dois números, também a função é positiva ou igual a zero. Então, o nosso domínio, se nós formos escrever, ele vai ficar do seguinte modo. Então, o nosso conjunto de solução fica da seguinte maneira. Vamos lá, ó. O S vai ser o conjunto de solução daquela função, é o x que pertence aos reais, tal que o x ele pode ser menor que menos 3, por causa dessa região aqui, vou até apagar para fazer de novo. Ó.
Essa região aqui ele pode ser menor ou igual a menos 3, tá vendo aí? Menor ou igual a menos 3, então x, vamos lá, menor ou igual a menos 3, ou o x ele pode ser maior ou igual a 1, por quê? Porque está incluso aqui o número 1, e aqui a gente tem que tomar cuidado, aqui ele pode ser maior que igual a 1. No número 2, apesar de eu ter colocado bolinha fechada, nós temos que nos lembrar da seguinte coisa. Olha aqui, ó, a função que tem o número 2 como resposta é a função que está no denominador, essa função aqui. Ó. E se x for igual a 2, no caso, nós vamos ter aqui 2 menos 2 vai dar 0, e a gente sabe que divisão por 0 não existe. Então, na verdade, aqui é uma bolinha aberta, pessoal. Aqui não pode ser bolinha fechada. Então, o nosso domínio, a nossa resposta, o nosso conjunto vai ser aqui menor que 2, não pode ser igual, beleza? Então, eis aí o nosso conjunto solução que determina onde aquela função grandona lá do início, aqui, ó, isso aqui, determina a região, as regiões, que são duas, aonde a função vai ser positiva ou vai ser igual a 0, tá? Pessoal, e é isso aí. Eu não vou fazer mais exemplos. Eu creio que a aula está concluída. Se você não entendeu o método, me procure nos canais do Sou Marinheiro para tirar dúvida e continue estudando, que eu tenho certeza que essa fala vai ser sua. Grande abraço, até a próxima aula.